ao 9º episódio do Natureza 3750. Continuamos a nossa expedição de descoberta da riquíssima fauna do nosso concelho. O nosso primeiro protagonista é considerado uma das mais irrequietas limícolas, que são aves que se alimentam normalmente perto de água ou zonas de lama. Esta, em particular, é reconhecida facilmente pelo seu incessante movimento de balanceamento da cauda. Apresentamos-lhe o maçarico das rochas. A sua plumagem é essencialmente castanha, sendo apenas o ventre branco. As patas são cinzentas e esverdeadas. O maçarico das rochas nidifica em represas e, fora da época de reprodução, encontra-se numa enorme diversidade de habitats, desde ribeiras, represas, estuários até à costa marinha. Esta ave é normalmente avistada isolada ou em pequenos números. Pesa cerca de 40 gramas, tem um comprimento que varia entre os 18 a 24 centímetros e um adulto pode atingir cerca de 35 centímetros de envergadura. A sua alimentação é essencialmente de pequenos invertebrados, sendo que pode também alimentar-se de matéria vegetal, incluindo sementes. A postura é em média de 4 ovos, sendo que a incubação demora cerca de 21 dias. A protagonista seguinte é uma ave exótica de origem africana que foi introduzida no nosso território devido essencialmente às fugas de cativeiro, a libertações voluntárias pelo homem e, mais recentemente, também em resultado da própria reprodução da espécie. Falamos da biubinha bico de lacre. Os machos têm uma plumagem preta e branca, bico vermelho e a cauda preta muito longa. As fêmeas são castanhas, com a cabeça riscada e o bico vermelho. A biubinha bico de lacre é considerada uma ave parasita, porque coloca os seus ovos nos ninhos da espécie bico de lacre. No entanto, e ao contrário do cuco, não destrói os ovos existentes da outra espécie. Esta ave mede 12 a 13 centímetros, mas nos machos podemos acrescentar mais 20 centímetros de comprimento devido à longa cauda que é exibida às fêmeas quando estes estão na fase nupcial. A alimentação desta espécie é essencialmente à base de sementes e grãos. Seguimos a nossa expedição pela fauna do nosso concelho para lhe apresentar agora a borboleta malhadinha. De tons acastanhados, tem as asas anteriores com manchas brancas ou alaranjadas dispersas e um pequeno ocelo negro com um núcleo branco, localizado no ápice das mesmas. Já nas asas posteriores, possuem essas manchas numa fiada na extremidade das asas, quase todas com um ocelo negro de núcleo branco. Os machos raramente abandonam os seus postos de observação, perseguindo outras borboletas que cruzem o seu espaço. A borboleta malhadinha alimenta-se principalmente da melada produzida por pulgões, mas também pode alimentar-se do néctar de algumas plantas. Podem ter 3 ou 4 gerações por ano e podem hibernar como lagarta ou pupa. A borboleta malhadinha prefere habitats com vegetação ribeirinha, zonas com vegetação densa e com sombra, como parques e jardins, mas também pode ser encontrada em locais mais solarengos. Apresentamos-lhe agora a borboleta vizinha do condomínio da nossa malhadinha. É a borboleta coma. Com um aspecto inconfundível, dado que as margens das asas são muito dentadas, tem um tom castanho claro e com manchas escuras e amarelas. O nome comum da espécie deriva do inglês coma, que significa vírgula, alusivo à mancha que esta possui com uma forma muito semelhante a uma vírgula de cor prateada na face inferior da asa posterior.
Com uma envergadura de asas entre os 40 a 50 milímetros, frequenta habitats como orlas de florestas, campos, caminhos floridos ou jardins. A borboleta coma alimenta-se do néctar de cardos, silvas e hera. A época de reprodução ocorre de março a meados de maio e de meados de junho a setembro. Podemos encontrar o nosso próximo protagonista empoleirado em postes, cercas e fios, todos eles locais ideais para observar as suas presas. Falamos do cartacho comum. Os machos são bem mais fáceis de identificar, pois possuem o peito laranja e a cabeça preta. Já as fêmeas têm as cores menos contrastantes. Esta ave, com cerca de 12 a 13 cm de comprimento, prefere habitats agrícolas, pastagens, terrenos incultos, vinhedos, evitando os bosques fechados. O cartacho comum é um caçador de espera, capturando as suas presas, sobretudo insetos, aranhas e outros invertebrados, na vegetação, no solo ou em pleno ar. Ocasionalmente pode também alimentar-se de bagas silvestres e sementes. Na época da postura, a fêmea põe um ovo todas as 24 horas, até por fazer um total de 5 a 6 ovos que são incubados por um período entre 13 a 14 dias, sendo que as crias voam entre 12 a 16 dias depois de eclodirem. O cartacho comum pode criar até 3 ninhadas por ano. O nosso próximo protagonista é pouco avistado, mas muitas vezes ouvido pela sua característica vocalização que parece uma gargalhada. Daí lhe ter sido atribuída a alcunha de cavalo rinchão. Apresentamos-lhe o pica-pau verde. Esta espécie é atualmente a maior entre os pica-pau residentes em Portugal. A parte superior do corpo é verde e a parte inferior verde acinzentada e possui uma coroa no topo da cabeça vermelha. A extremidade da região caudal é amarelada e a cauda é castanho escura. Os machos e as fêmeas desta espécie são muito semelhantes, no entanto, os machos possuem um bigode característico de cor vermelha que nas fêmeas é de cor preta. Esta ave, com cerca de 30 a 36 cm de comprimento e com uma envergadura entre os 45 a 51 cm, tem um voo ondulado. O pica-pau verde é insectívoro, alimenta-se maioritariamente de formigas e larvas que procura no solo utilizando a sua língua longa. Ocasionalmente pode alimentar-se também de outro tipo de insetos e pequenos répteis. Tal como outras espécies de pica-pau, esta também nidifica em buracos de árvores, por isso prefere habitats como pinhais, carvalhais, soltos e zonas florestais intercaladas com áreas cobertas como zonas agrícolas. Conhecido de todos e detestado por alguns, especialmente por quem tem árvores de fruto, o nosso próximo protagonista é um visitante assíduo de parques, jardins e da horta lá de casa. Falamos do melro preto. Os machos apresentam uma plumagem preta, bico alaranjado e a auréola amarelada em torno dos olhos. As fêmeas e os juvenis são de tom acastanhado com algumas riscas ténues. Tanto o macho como a fêmea têm patas compridas e a cauda também. O melro preto mede entre 21 a 25 cm de comprimento e pesa entre 70 a 100 gramas.
Prefere habitats como terrenos arborizados e agrícolas, campos, bosques, parques e jardins das cidades, onde se alimenta de minhocas, insetos, frutos e bagas. O melro preto geralmente é fiel, permanecendo juntos enquanto ambos sobreviverem, mas por vezes são observadas separações do casal na sequência de uma época de nidificação com baixa taxa de sucesso. Esta espécie nidifica em arbustos num ninho em forma de taça feita com palha ou pequenos ramos, onde são colocados 4 a 5 ovos azuis claros com manchas avermelhadas. O ninho pode ser usado para mais do que uma postura, porque esta espécie, por vezes, pode fazer entre 2 a 4 posturas por ano. A incubação dura cerca de 15 a 16 dias e as crias saem do ninho passadas 2 semanas. A extraordinária capacidade de se agarrar de barriga para cima aos troncos e ramos de árvores em busca de alimento torna a nossa próxima protagonista distinta. Apresentamos-lhe a trepadeira comum. Tem um corpo rechonchudo e compacto com cerca de 13 cm de comprimento. A cabeça, o dorso e as asas são acastanhadas e sarapintadas. As partes inferiores são brancas. As patas são curtas com 3 dedos virados para a frente e um dedo virado para trás. Já a cauda é relativamente comprida. A trepadeira comum é uma ave solitária e bastante ativa. Percorre os troncos das árvores verticalmente como se fosse um pequeno mamífero agarrado à casca a trepar. Alimenta-se de insetos e aracnídeos que captura nas fissuras dos troncos, ramos de árvores, graças ao seu bico curvo e comprido. Esta espécie ocorre numa grande variedade de habitats arborizados, como florestas, olivais e parques urbanos. Nidifica em árvores velhas, onde fazem uma postura por ano, sendo os ovos brancos com pintas vermelhas. A nossa próxima protagonista tem um dos cantos mais poderosos e melódicos da nossa avifauna. Falamos da carriça. Tem um corpo pequeno e compacto, asas arredondadas, a cauda curta, que normalmente levanta em ângulo reto relativamente ao resto do corpo. A plumagem é de tom castanho claro, mais escuro no dorso do que nas partes inferiores, possuindo uma lista superciliar pálida. A carriça é uma das aves canoras mais pequenas e mais comuns da avifauna portuguesa. Alimenta-se de uma grande variedade de animais invertebrados como insetos, aranhas, larvas e outros. E graças ao seu pequeno tamanho, cerca de 9 cm, e ao seu bico pontiagudo, a carriça consegue procurar alimento em zonas mais inacessíveis. Prefere habitats como zonas de vegetação densa, sebes, silvados, bosques, matas ripícolas, parques e jardins urbanos. Em época de reprodução, o macho acasala com várias fêmeas, podendo construir até 12 ninhos numa única época reprodutiva como forma de atrair e seduzir as fêmeas. Devido aos seus grandes olhos e à saliência presente acima destes, a nossa próxima protagonista teve direito a que no meio rural fossem contadas fantásticas histórias a seu respeito. Uma delas, por exemplo, é que era capaz de hipnotizar pássaros. Apresentamos-lhe a cobra rateira. Esta espécie pode facilmente ultrapassar os 2,30 metros de comprimento, são esverdeadas, com coloração diversificada entre tons castanhos ou cinzas, e o macho apresenta uma mancha negra na parte anterior junto ao pescoço.
A cabeça é relativamente alta e estreita, com um focinho pontiagudo. São animais diurnos que surgem em habitats secos, rochosos e que possuem vegetação e esconderijos, como áreas agrícolas, ruínas abandonadas, bosques, pinhais e jardins. A cobra rateira apresenta atividade desde a primavera ao outono, sendo mais facilmente observável em dias solarengos. É uma cobra bastante ágil, movimentando-se rapidamente, com uma ótima capacidade de subir a árvores para procurar alimento ou simplesmente para se aquecer ao sol. Utiliza a visão como principal sentido para caçar e o seu principal mecanismo de defesa é a fuga. Esta espécie de cobra, quando já adulta, alimenta-se de pequenos animais mamíferos, aves e répteis, incluindo outras cobras, mas principalmente de roedores, justificando assim o seu nome. Quando são ainda juvenis, preferem comer insetos. A cobra rateira é venenosa, mas como possui os colmilhos na parte posterior da boca, não consegue inocular o veneno como defesa, usando-o apenas durante a deglutição das presas. Assim, e em caso de mordedura acidental em humanos, não representa perigo, pois não consegue inocular o veneno. A próxima protagonista, até finais da década de 1990, era uma espécie bastante rara no nosso território. Felizmente, hoje em dia, já não surpreende ao encontrá-la nas nossas zonas úmidas. Falamos da garça branca grande. A plumagem de inverno desta espécie é branca imaculada e tem um bico amarelo em forma de punhal. As patas são compridas e pretas. Já na plumagem nupcial, ostenta um bico mais escuro, amarelo esverdeado junto dos louros e patas com tonalidades amareladas. É uma ave de grande porte com cerca de 88 cm de comprimento. O pescoço, muito longo, forma um S característico quando está em repouso. Alimenta-se em zonas úmidas de pouca profundidade, onde persegue lentamente as suas presas, que são essencialmente peixes, insetos aquáticos, moluscos, anfíbios e répteis. Em voo, apresenta as patas bastante esticadas para trás, deslocando-se com batimentos lentos. A garça branca grande tem atividade diurna e à noite reúnem-se em grande número nos dormitórios comunitários feitos no topo das árvores. Em época de reprodução, a fêmea põe 4 a 5 ovos lisos, azul esverdeados ou azuis claros, num ninho construído sobre árvores ou arbustos. A incubação dura cerca de 23 a 24 dias e é feita pelo casal. Ambos os progenitores alimentam as crias, que começam a realizar voos curtos com 35 a 40 dias de idade. Na fase nupcial, esta espécie apresenta umas longas e ornamentais penas no dorso, chamadas egretas, que podem medir 50 cm ou mais, que servirão como elemento de sedução durante o namoro. Estas egretas foram por muito tempo moda como adorno de chapéus e roupas na Europa, e a demanda por estas penas levou centenas de milhares de garças à morte justamente no período reprodutivo. Felizmente, hoje em dia, esta prática é quase inexistente e a população desta garça é bem numerosa e está considerada com estatuto de conservação pouco preocupante. A proteção do meio ambiente é fundamental para preservar a saúde do nosso planeta e de todos os seres vivos que nele habitam.
Afinal, todos os seres humanos só conseguem sobreviver graças à natureza, pois é dela que provêm os nossos alimentos, a água e tantos outros recursos indispensáveis para a nossa vida. É urgente estabelecer como prioridade o uso de recursos renováveis para assim causar menor agressão ao ambiente e desta forma garantir uma melhor qualidade de vida para as gerações presentes e futuras. Todos temos de participar na luta para salvar o nosso planeta. E por vezes bastam pequenos gestos no nosso dia a dia. Obrigada e até ao próximo programa.